Boa noite, bom final de dia, né? Então o tema de hoje é: meu filho não me escuta. E agora? O que eu faço? Meu filho não me escuta quando eu falo sobre qual assunto? Ele tem qual idade? Em que momento ele não escuta? Em que momento eu falo e de que forma eu falo? Talvez tantas perguntas, tantos questionamentos surgem agora, né, na cabeça de vocês. Vocês se perguntam, né, por tantas... Vocês próprios, né, acabam se perguntando e se questionando. E eu queria iniciar esta live de hoje. Eu tenho um livro que eu gosto muito e até gostaria de indicá-los a vocês, né? Eu acho que é um livro de cabeceira que vale a pena, não somente para mãe, não somente para pai, para todas as áreas, né? Enquanto profissionais, mas eu acho que ele cabe exatamente neste tema da nossa live de hoje, né? É um livro... talvez vocês já o conheçam, mas chama-se Comunicação Não Violenta. É um livro que ele traz técnicas, né? Mas são técnicas, não são receitas, são algumas instruções, algumas orientações, algumas sacadas assim, muito legais. Eu gosto muito desse livro, né? E ele é um livro que ele traz essas dicas, né, essas sacadas, com um objetivo que casa muito com aquilo que nós falamos aqui, né? Ele busca através de ele acaba sendo formatado todo e ele se intitula como uma técnica de CNV, né, que é comunicação não violenta, para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Ou seja, é um livro, gente, que vale muito a pena vocês comprarem, né? Eu recomendo este livro. Se alguém tiver este livro, ótimo. A minha dica de hoje é para começar a ler, né? Quem já leu, que leia novamente, que use, né, e abuse desta leitura. E já logo no início, ele tem na abertura dele, né, dentro dos convidados, tem um poema, né, que eu acho muito lindo e eu quero dividir isso com vocês. Onde ele diz assim, né? Onde ela diz, porque quem escreve esse poema é a Ruth, e ela diz assim, que palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras e tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso que você me disse? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Gente, este
é já logo o início, né? É um poema já no início do livro, que é da Ruth Bebermeier, né? Que faz parte de um dos textos deste livro. Então, acredito que tenha muito a ver, né, com aquilo que eu trouxe para nós conversarmos hoje aqui, para o conteúdo que está fixado aí e que aqui no Instagram, mas para o YouTube, eu repito, né, que o nosso conteúdo de hoje será tema para o YouTube e para o Facebook. Meu filho não me escuta. E agora? E agora, o que eu faço? Então, o convite que eu faço primeiro, né? Qual a comunicação que você tem para com o seu filho? Qual o objetivo desta comunicação? Lembrando que nesta relação de mãe e filho, mãe e filha, nós precisamos de ter muito claro o que nós desejamos, seja lá em qual contexto for, né? Sabemos que a rotina e o dia a dia nos leva para tantas vivências das nossas emoções, né? Nós vivemos uma vida, né? Muitas vezes atribulada, ok, né? Eu, você e talvez tantas pessoas, mas dentro de tudo isso, né? Quando o meu relacionamento está com o meu filho, o que eu comunico com isso, né? Se ele não tem me escutado, por que será que ele não tem me escutado? De que forma eu tenho levado este poder, porque a comunicação, ela é um poder, né? Ela é um poder que eu, como mãe, mas enquanto ser humano, é um poder que eu tenho, né? Então, como é que este poder, ele está chegando até o outro, né? Hoje aconteceu uma coisa incrível, que eu quero até partilhar isso com vocês, né? Comigo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou muito metódica, já falei isso para vocês, né? Eu sou muito metódica na minha rotina, na minha vida, né? E é algo que eu treino muito, né? Existe um treino bem grande, eu faço disso um treino grande para os imprevistos, para aquilo que chega e que não estava previsto. E quando isso chega na minha rotina e não estava previsto, muitas vezes compromete de uma forma certeira a minha comunicação, seja lá com quem for, mas principalmente quando esta comunicação principalmente quando essa comunicação são com as minhas filhas, né? Ou quando esta comunicação é com as minhas filhas. Ou seja, e hoje eu vivi isso, né? Eu tinha uma programação dentro da minha rotina, houve um desencontro aí por uma questão de logística de horário e eu acabei tendo uma dificuldade nesta comunicação. Depois que passou tudo, depois que as coisas se reorganizaram, eu fiz uma pergunta para minha filha, né? Eu disse para ela, falei, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, na sua opinião, o que você acha que eu preciso melhorar? Olha isso. Você já fez essa pergunta para o seu filho? Ou para sua filha? O que você, na sua opinião de filho, na sua opinião de filha, o que você acha que eu preciso melhorar? E ela me disse assim, você precisa treinar mais, lidar com as situações imprevistas, com as situações que acontecem, que saem da tua previsibilidade. E a partir daí você precisa
dar espaço para o imprevisto. Gente, imaginem vocês o significado e o sentido, a aprendizagem que eu pude construir através disso, né? Por quê? Quando nós vivenciamos esta relação, né, dentro de uma base, e a base de qualquer relacionamento é a comunicação, esta comunicação tem de fluir resultados, tem de trazer resultados, precisa trazer resultados, e resultados que encaixem, resultados que conectem, resultados que tragam proximidade, resultados que tragam proximidade, acolhimento, porque senão a gente vai ter o contrário. E aí eu faço uma pergunta para você: a sua comunicação com o seu filho é uma ameaça de milhões de situações ou acolhimento? O que você comunica? De que forma você comunica? Dentro disso, talvez você me responda assim: poxa vida, Ana, eu acho que eu estou comunicando muito mais ameaça do que de fato acolhimento. Eu vou te dizer, talvez hoje, naquele momento de estresse, eu também tenha comunicado um pouco de ameaça. Uma ameaça que a primeira pessoa afetada fui eu. Uma ameaça à minha paz, uma ameaça à harmonia que eu estava interna, e aí por isso que a harmonia externa se compromete. Ou seja, quando nós vamos entendendo, né, aquilo que nós queremos comunicar, nós às vezes desencaixamos. Ok, por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Mas nós rapidamente vamos lá e fazemos o encaixe novamente. Colocamos o eixo dentro da nossa engrenagem, né? Lembra, não me lembro se ontem, né? Foi ontem na nossa live de ontem, na live número 8, né? Nós tivemos algumas participações. E uma pessoa que entrou para participar, ela disse, né? Muitas vezes eu não sei como eu falo com o meu filho, né? Porque ele quer o celular, eu não quero dar o celular, então não sei, só faltou ela colocar essa palavra, eu não sei como eu me comunico com ele, não sei se eu falo assim ou se eu falo assado, né? Então, o que você quer comunicar a ele? De que forma você quer comunicar a ele? Você quer comunicar a ele sim? Não? Não quero que você use? O que você quer comunicar? A forma, primeiro tenha claríssimo isso, e depois, de que forma você comunicará isso? Porque se não houver este encaixe, aí nós vamos para interrogação do tema de hoje. E agora? E agora? Como faremos? Não é? Outra coisa que nós precisamos pensar dentro deste tema de hoje, e penso que talvez isto é algo, ontem também acabou na live 8, né? Este tema foi colocado, a questão do acolhimento, né? O acolhimento, gente, não existe nada neste mundo que nos conecte com alguém ou dentro de um processo que não seja o acolhimento. Porque o acolhimento é o que nos dá legitimamente o estado de pertencer, de pertença, de fazer parte, de nos validar.
Sim, eu faço parte desta família, eu faço parte desta estrutura, eu faço parte deste processo, eu faço parte deste contexto. Ou seja, este estado de pertencer é gerado pelo acolhimento que você comunica por aquilo que você muitas vezes nem diz tanto, mas muitas vezes você diz nas suas ações. Quando nós paramos e olhamos para o tema e pensamos, meu filho não me escuta. Ele não me escuta quando eu falo, ele não me escuta quando eu faço. Como funciona isso? A nossa comunicação, a tua comunicação, a minha comunicação, ela só ocorre quando eu falo ou quando eu faço? Ou a junção destas duas coisas, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Tá fazendo sentido para você? Me diga o que você está achando, se este tema é importante para você, se este conteúdo está para você sendo importante, trazendo para você uma comunicação que está encaixando com aquilo que faz sentido para você, enquanto mãe, enquanto pai. Me diga, né? Me mande mensagens, me mande coraçõezinhos, aviõezinhos. Aliás, gente, para quem tá aqui no YouTube, né? A gente tem uma playlist no YouTube, gente, com um montão, né, de vídeos para serem compartilhados. Quem está aqui no Instagram tem um aviãozinho aqui embaixo. Gente, é só você mandar esse aviãozinho aí para quem você fala, puxa, fulano de tal, ciclano de tal, beltrano, poderia estar ouvindo essa live. Que tal mandar isso, né? Eu amo quando vocês me mandam essas mensagens, quando vocês me dizem exatamente por esses corações ou por mensagens o que vocês se manifestam, e eu entendo que da forma como está sendo colocado está fazendo sentido para vocês, tá bom? Diante disso que eu falei, né, até agora, que eu me comuniquei com vocês, eu quero trazer 4 itens, né, dentro dessa sustentação de conteúdo para trazer uma sustentação mesmo, um alicerce para este conteúdo. São 4 itens. O primeiro, que faz parte desta comunicação eficaz, dessa comunicação que sai e chega com a garantia, né, dessa comunicação que sai e chega dentro de um propósito de resultados positivos. Então, o primeiro item, anotem aí, gente, anotem: observação. Observação, gente, primeiro, antes de você se comunicar, observe, se observe, observe seu filho, observe o contexto. Ana, mas de repente quando eu vi, eu já falei. Então eu estou te dizendo agora, observe, treine, gente, olha só, olha o treino, a prática. Eu aprendo a conhecer, aprendo a fazer, aprendo a ser, e para isso eu preciso de praticar, eu preciso de treinar. Alguém aqui, gente, tem alguém aqui na live que já nasceu sabendo andar, sabendo falar, sabendo correr, tem alguém aqui? Porque de repente pode ser que tenha alguém que já tenha nascido sabendo, né? Eu nasci e aprendi, né? E através das minhas aprendizagens eu precisei treinar muito, né? Por exemplo,
fazer esta live agora, né? Estas lives que eu tenho feito, eu precisei treiná-las antes de fazê-las, né? Eu precisei olhar no espelho, falar, escrever, gesticular. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Então, se ninguém nasce sabendo, nós precisamos de um direcionamento. E é esse direcionamento que vai nos trazer a possibilidade. Primeiro, eu vou observar. Peraí, deixa eu entender esse contexto. Se eu tô... falei, nem pensei no que eu falei. Isso aconteceu hoje, ontem, anteontem. Eu tô falando demais e não tô conseguindo parar para pensar. Opa, observe isso. Observe talvez esse falar sem pensar, recorrente, que você não está conseguindo observar. E talvez ele tenha tudo a ver com o segundo item, que é sentimento. Gente, lembra, a emoção precede, anuncia, declara, escancara a emoção. A emoção anuncia, escancara, declara o sentimento. Então, se eu estou recorrente, falo e não presto atenção, não percebo, a minha observação está comprometida. Ok. Será que isso tem a ver com as emoções recorrentes que constroem um sentimento, muitas vezes, por exemplo, de impulsividade? Quando você vê, você já falou. E agora? Quem sabe? Não é? Então, primeiro eu observo, eu preciso observar, eu preciso entender esse processo aí, todo esse depois. Item 2, sentimentos. Fez sentido? Item 3, gente, olha esse, anotem. Vocês estão anotando? Pessoal, anotem aí. Item 3, necessidade. Tem necessidade de eu falar isso? Tem necessidade de eu fazer isso? Tem necessidade de eu dizer isso? Tem. Então, eu já observei, eu já autorregulei. Então, tem necessidade. Bora! Bola pro gol! Chutou! Gol! Entenderam? Então, ok. E aí, o quarto item, pedido. E esse pedido, então, nós podemos pensar que este pedido seja de fato a comunicação efetiva? Pode sim, como não? Esse pedido, ele pode ser uma preparação para que todo o espaço esteja acolhedor para receber a minha comunicação. Ou seja, queridas mães, minhas queridas mamães, tudo pode ser, escrevam aí, por favor, tudo pode ser dito, vírgula, se bem dito. Tudo. Eu posso dizer que eu amo, mas tem que ser bem dito. Porque se eu disser eu te amo de qualquer jeito,
Eu posso dizer: para de fazer isso, mas precisa ser bem dito. Eu posso dizer: eu te escuto, eu tô aqui, eu te entendo. Eu te entendo, tá? Mas eu continuo aqui fazendo 1000 coisas. Mas tem de ser bem dito. Então, tudo pode ser dito, se bem dito. Gente, dentro deste processo dentro deste tema, né, de hoje, meu filho não me escuta. E agora, onde é que encaixa esta frase que eu acabei de falar para você? Onde é que ela se encaixa? Será que tudo que você tem dito está sendo bem dito? Será? Talvez seja algo para nós pensarmos, seja algo para nós refletirmos, seja algo para nós nos aprofundarmos. E tudo isso, este conteúdo, ele está recheado de autoconhecimento. É somente nos conhecendo, encontrando aqui dentro o fio da meada da nossa comunicação, da forma que nós fazemos valer os nossos 5 sentidos, e sendo um deles a comunicação, sendo outro deles a comunicação, sendo outro deles a comunicação, sendo todos eles a comunicação. Eu comunico pelo cheiro, eu comunico pelo olhar, eu comunico pelo paladar, eu comunico pelo tato. Nós comunicamos pelos 5 sentidos. Pessoal, quem está chegando agora na live, no começo eu fiz uma indicação de um livro, né, que é Comunicação Não Violenta. Só para eu ter uma ideia, alguém já conhece esse livro? Quem já conhece, levanta a mão, manda um emoji, um emoji de mãozinha levantada, ou então sim, conheço. Porque aí depois, o que eu posso fazer? Eu vou tirar uma foto e mando para vocês, deixo para vocês nos meus stories, tá? Tanto do Face quanto do Insta. E quem não tem, tá aqui, né? Quem não tem o Insta, quem está no YouTube, né? Tá aqui para vocês poderem anotar. Comunicação Não Violenta. Gente, esse livro é bárbaro. Ele vai Quem tá fazendo assim com a mão é joia, não é? É joia demais. Ele traz muitas sacadas legais. Ele traz exatamente uma conexão muito legal disso que eu tô falando, da observação do sentimento, da necessidade e do pedido, né? Da forma como tudo pode ser dito, se bem dito, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, né? Imaginem, eu estou aqui na minha casa numa terça-feira de feriado. Agora são 6h50 da tarde, já quase noite. Eu poderia estar aqui, por exemplo, com as pernas para cima, vestida de qualquer jeito, poderia, né? Mas talvez não fazendo uma live, ou seja, eu estou aqui me comunicando. Então, para isso, eu preciso que tudo pode ser dito, se bem dito, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, do jeito certo, da maneira certa, dentro de um contexto que nem sempre está certo, não é? Mas o contexto
ou o texto, muitas vezes nós não conseguimos controlar. O contexto ou o texto, muitas vezes nós não conseguimos administrar, assim como os nossos filhos, não é? Quem tem filho adolescente sabe bem do que eu estou falando. Quem tem filho já na casa dos 16 anos, dos 17 anos, sabe bem do que eu estou falando. Talvez até um filho menor, né? Porque hoje as coisas estão tão... elas estão tão super inflamadas, né? E super faturadas no quesito informativo, que ia numa informação tão rasa, que muitas vezes acaba passando para o lado de lá, né? Então, nós precisamos fazer este exercício, né? Daquilo que eu estou dizendo. E eu queria lançar aqui um desafio para você que é pai. Talvez para você que ainda, pode ser que tenham pessoas que estejam aqui me assistindo e não são pais, são filhos, né? Então, se você for pai, pergunte para o seu filho. Se você for filho, pergunte para o seu pai ou para sua mãe ou para as pessoas que dentro desse espaço faz sentido para você, né? O que esta pessoa que você escolher, pode escolher 2 pessoas, escolha aí 2 pessoas que faz para você um grande sentido. Pergunte para ela, né? O que você pensa sobre mim? Como tem sido, como é a minha comunicação com você? Como eu falo? Como é a minha comunicação com você? Você tem coragem de fazer essa pergunta? Mais do que isso, você tem coragem de fazer esta pergunta e depois compartilhar essa pergunta comigo? Talvez você possa compartilhar por direct, por messenger, enfim. Use aí os recursos tecnológicos e me diga, né? O que essas pessoas, qual o feedback que essas pessoas estão te dando? Muitas vezes nós esquecemos, a gente vai vivendo e não paramos para ouvir aquilo que o outro tem para me dizer, aquilo que o outro tem para me dar como uma devolutiva. Gente, quantas vezes, eu não sei se já ocorreu isso com vocês, mas quantas vezes nós achamos que eu já achei arrasei, abafei. E não, eu estava abafando para mim, mas para o outro que eu precisava, a comunicação era para o outro. Tava, zeradinha, não estava legal. E aí? E agora? O que eu faço? Né? Então, a primeira sugestão para que nós possamos fazer com que a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido estejam conectados é termos um feedback daquilo que nós estamos comunicando. Se somos mães, uau, né? E se você não é, você é filho. Aqui não tem, né? Ou somos mãe ou pais, ou somos filhos. Então, aí fica a minha dica, fica o meu desafio para você. Não nos esquecendo que muito mais do que o desafio, do que estar encantado, atraído pelo desafio, é estar apaixonado pelo processo. E eu não falarei, mas eu quero ver a resposta aí no YouTube, quero ver a resposta no Insta, quero ver a resposta no Face. No Insta.
Qual é o processo que nós temos de nos apaixonar? Tchararam. Música para vocês escreverem. Qual é a resposta que vocês vão me mandar? Qual é esse processo que eu tenho de estar apaixonado? Que eu tenho de estar apaixonada? Este processo que eu estou comunicando, né, para o meu filho, para minha filha, para aqueles que estão comigo, como se chama esse processo? Vou dar uma dica. Processo de Ó o reloginho. Processo de desenvolvimento humano. Esse é o grande processo. Esse é o processo que eu e você precisamos estar apaixonados. Os desafios é aquilo que nos puxa, né? Lembra do problema? Existe problema para que a gente resolva e nasça um outro problema, a gente resolva e vem outro. Ok, é o desafio. Mas, né? O processo é o que nos possibilita, é o que nos garante, de fato, o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento daquilo que nós somos. E não somente, né, daquilo que nós somos, mas não há possibilidade alguma de eu ser alguém ou de eu ser algo e não afetar aqueles e aquelas que estão à minha volta, que estão junto comigo, que fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida, fazem parte daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Não tem como, eu preciso, e isso é treino, né? Que delícia tudo isso, que delícia saber de tudo isso, não é? Que delícia saber que as minhas ações, a minha comunicação, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, primeiro, afeta. Segundo, conecta. Terceiro, transforma. Quarto, leva ao crescimento, ao desenvolvimento. Tá bom? Quem daí vai perguntar? Levanta a mão. Eu! O que você acha? Né? Pergunta para o seu filho, né? Ou para... o que você pensa sobre mim? O que eu significo para você? Como está a minha comunicação com você? Qual o feedback que você me dá? Taranana. Combinado? Então tá. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenha feito sentido para vocês. Espero que... Gente, me mandaram outro dia uma pergunta. Acho que eu nunca falei isso aqui, né? Me mandaram uma pergunta no não me lembro agora se foi no direct, no Messenger. Me mandaram uma pergunta, Ana, qual a sua formação, né? E eu sou terapeuta de família, sou coach, sou graduanda em neurociência, sou psicopedagoga. Eu sou uma louca apaixonada por desenvolvimento humano. Por isso que para mim estar aqui hoje é uma das minhas escolhas, das minhas decisões incríveis, tá? Então, não somente eu vivo isso na minha vida, como estudo isso, como eu me dedico horas e horas da minha vida no meu trabalho em relação a isso e estudando, enfim, tá bom? Então eu quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês,
um ótimo final de feriado, final de terça-feira, e que amanhã estejamos todas e todos aqui às 18h18 para nossa live, para o nosso conteúdo que estará incrível. Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Eu queria trazer para vocês só eu ia fazer surpresa, mas eu vou falar. Eu farei algumas lives fora essa das 18h18, tá? De vez em quando eu aparecerei aí para fazer algumas lives para vocês, tá bom? Então, gratidão pelo dia de hoje, e amanhã estaremos aqui juntas e juntos para mais um conteúdo, para mais um dia, para mais, enfim, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.